Olá, Moms and Girls, tudo bem com vocês? Bom, gente, um tempo atrás a gente fez um vídeo sobre como é morar em Manaus. E na época desse vídeo eu comentei que se tivesse uma boa repercussão, o pessoal demonstrasse curiosidade, a gente faria vídeo sobre outras cidades que a gente morou. E de fato o vídeo teve uma boa repercussão no canal, bastante visualização. Então a gente resolveu hoje fazer um vídeo sobre como é morar em Brasília, que é uma outra cidade que desperta bastante a curiosidade de todo mundo. Então, se essa também é a sua curiosidade, fica com a gente até o final. Bom, falar de Brasília é até interessante, bastante difícil, um pouco controverso em alguns casos, porque costuma-se dizer de Brasília assim, ou você ama ou você odeia quando você mora lá. Depois, eu achava que era um exagero, mas depois de morar lá, eu até concordo em parte com esse comentário. A cidade realmente é bem diferente de muitas outras aí do país, começando pela sua arquitetura, né, bastante conhecida aí, que é o formato da cidade ali em formato de avião, né, tem ali os famosos bairros ali, né, os distritos chamados ali Asa Sul, Asa Norte, né, enfim, tem toda a parte ali administrativa, a parte dos ministérios, enfim, e é uma cidade realmente muito bem planejada e tudo mais. Não significa que o trânsito lá é muito simples, muito fácil, muito bom, que a gente vai comentar mais aí adiante, mas realmente é uma cidade bastante diferenciada do restante das cidades do país. Primeira coisa que a gente tem que esclarecer: o pessoal geralmente, quando pensa em Brasília, raciocina só ali com a esplanada, né, o eixo monumental, e com as asas, né, o eixão, né, que é o eixo que liga a asa norte à asa sul, e acha que é só isso, mas não é. Existem vários outros bairros, né, não é bem essa nomenclatura, mas existem vários outros ali ao redor, alguns muito bons para morar. Tem a questão do trânsito e tudo mais, dependendo de onde a pessoa trabalha, mas são bairros muito bons para morar e que tem um custo um pouco mais acessível de imóveis, conforme a gente vai comentar mais adiante. Mas saibam que Brasília não se limita só a Asa Norte e Asa Sul, a região central e os lagos, né, Lago Sul e Lago Norte. Tem várias outras regiões também. Uma coisa interessante para se comentar sobre Brasília é que ela é uma cidade onde você conhece pessoas de todos os lugares do Brasil. Tá? Lá tem o que predomina lá de emprego são os empregos públicos, né? São os cargos públicos. Então lá tem muito concurso. Quem tem interesse em fazer concurso público, não só os federais, mas também aqueles lá do próprio Distrito Federal, que são concursos muito atrativos, têm salários muito bons, bem diferenciados em relação ao restante do Brasil. Então a cidade atrai muitas pessoas por esse aspecto, né? E aí você percebe que tem a oportunidade de conviver com gente de todo lugar do país. Para quem trabalha na área de indústrias, bem diferentemente do que eu comentei do vídeo daqui de Manaus, por exemplo, lá não é uma cidade onde você tem muitas indústrias. Você só vai ver uma quantidade maior de indústrias já indo para Goiás. Então, né, principalmente ali Anápolis e tudo mais, mas não é tão próximo de Brasília. Na região de Brasília não tem muita indústria, então para quem trabalha nessa área não é tão interessante. Uma outra questão da diversidade cultural lá que eu acho bem legal é o fato de que existem muitos estrangeiros também que residem lá por conta das embaixadas. Lá tem diversos setores de embaixada, o principal é o que fica no Lago Sul, tem muitas embaixadas lá, tem outras em outras regiões, né? Tem o setor de embaixadas norte, que é lá mais perto da esplanada, e por isso você percebe que existem muitos estrangeiros residindo lá. E aí é legal, porque é uma oportunidade, lógico que você não vai encontrar assim toda hora ali no shopping, por exemplo, e tal. Mas dependendo do seu meio de convívio, você vai ter a oportunidade de conviver com muitos estrangeiros, e as escolas também são bastante adaptadas a essa realidade. Você vê que lá tem muitas escolas bilíngues, muitas escolas internacionais, muitas escolas que trazem um ensino bastante diferenciado, e isso para mim assim, é uma das maiores qualidades da cidade de Brasília, principalmente para quem tem filho. E por falar em quem tem filho, né, vamos aproveitar aí já o gancho, puxar um pouquinho, como sempre, a brasa aí para o lado de quem tem filhotes aí, principalmente pequenos. A cidade é muito boa para quem tem criança. Porque ela tem muitas pracinhas, muitos parques, muitos locais para você brincar gratuitamente com as crianças, tá? Então são lugares assim bem legais, são pracinhas limpas,
organizadas, os brinquedos sempre bem manutenidos. É muito bom, realmente assim, é outra qualidade que eu vejo, que eu sinto falta de lá, é essa possibilidade de levar as crianças todo final de semana, dá para levar num parquinho para brincar, parquinho de areia, parquinho de grama, e tudo assim super bem conservado, de noite, dá para levar as crianças na pracinha de noite, porque é tudo bem iluminado, muito bem organizado. E aí já puxando também para quem tem filho, na parte das escolas, como eu comentei, tem um mundo de possibilidades de escolas, várias metodologias diferentes para você escolher. Escolas, como eu falei, que são bilíngues, não só em inglês, tem outros idiomas também, justamente por conta das embaixadas. Escolas de altíssima qualidade mesmo, escolas diferenciadas. Lógico que tudo isso tem seu preço. Tá? Então, assim, aí vem um ponto negativo. A cidade como um todo é uma cidade que custa caro para morar, custa caro para você comprar as coisas ali do dia a dia, em geral. Os serviços são bastante caros e as escolas, em especial, são bem salgadas. Vale muito a pena? Vale muito a pena. É um investimento. Para mim, educação é investimento. Eu não tenho pena de gastar com a educação do meu filho. Então, é um ponto a se considerar para quem tem a possibilidade, tem a vontade de morar lá em Brasília, é um ponto a se considerar, porque vai demandar um investimento maior. Se você tiver filho em idade escolar, vai demandar um investimento maior na educação dele. Mas o resultado também vai ser muito melhor. Bom, comércio em Brasília. O comércio em Brasília é bastante interessante. Ele é diversificado? Ele é bem diversificado. Porém, ele, como toda a cidade, né, de Brasília, como ela foi uma cidade planejada, ele é bem setorizado. Dentro das asas, principalmente, ali nas quadras, né, dentro das quadras que compõem as asas, ou até nos outros bairros fora do plano piloto, você percebe que existem ali umas ruazinhas de comércio, esse comércio do dia a dia. Né, basicamente, padaria, um mercadinho, tem salão, assim, essas coisas mais básicas ali do dia a dia. E agora, assim, comércio, vamos dizer assim, um local para você comprar tudo, vamos dizer assim, um local de comércio popular, essas coisas assim, não tem. O que tem, assim, são nichos, determinados lugares que são especializados em determinados nichos de mercado. Então, por exemplo, para material de construção, é muito concentrado lá em Taguatinga. Tem alguns locais. Aí outro exemplo, na W3, que é uma das vias lá, só que na W3 Sul tem uma região que tem bastante loja para artigos de festa e tal, essas coisas assim. Então são bem concentrados ali, o comércio é concentrado. Tem uma rua que fala que é a Rua das Farmácias, que é uma rua lá numa quadra da Asa Norte que tem um monte de farmácia, assim, na sequência, farmácia, loja de produtos hospitalares e tudo mais. Então é tudo concentrado num lugar. Isso é uma característica bem marcante da organização da cidade. Aí vocês devem ter notado aí que eu falei assim, lá na W3 Sul, né, tem a parte do comércio aí de produtos para festas. O que quer dizer isso? Que W3 Sul, que raios é isso? Bem, é o esquema viário lá de Brasília. É fácil de você aprender a andar lá? Não é fácil. Mas, com o tempo ali, você andando na cidade, você aprende. Tem que abrir o coração para tentar entender como é que é o esquema viário da cidade. Basicamente, as principais vias têm a nomenclatura de letra e número e geralmente estão linkadas o quê? Com os pontos cardeais. Então, por exemplo, a W3, ela tem a W3 Norte e a W3 Sul, porque ela cruza todo o eixo, ela é paralela ao eixão. Então, ela vai cruzando ali tanto da Asa Norte para a Asa Sul. W por quê? W de oeste, tá? De oeste em inglês. Então, por isso esse nome. Tem outras vias grandes lá. O Eixo Monumental é bastante conhecido, né? Que é aquela via grandona onde tem a esplanada dos ministérios, né? E lá no final tem o Palácio do Planalto, tem também os prédios dos órgãos do Judiciário, etc. Então o Eixo Monumental é bastante conhecido, que mostra bastante na televisão. Tem o Eixão também, que é uma via bastante importante, que, como eu disse, ela é basicamente a asa do avião, né? As asas do avião. Então, ela vai cruzando a asa norte e a asa sul.
E o eixão, ele tem o quê? Ele tem o eixão mesmo, que são as vias, né? Uma indo, outra vindo, cada uma com 4 pistas, e os eixinhos, que são paralelas e que dão acesso às quadras. Nada mais são que as quadras são realmente, como o próprio diz, aqueles quadradinhos ali de aglomerações de residências e comércios locais, tá? E aí nas quadras, moradia basicamente são prédios antigos em geral, tá? Ali na Asa Norte e Asa Sul são prédios antigos, você vê prédios novos mais no Noroeste, que é uma região nova, e no Sudoeste também. O Noroeste é mais novo que o Sudoeste, porém o Sudoeste é mais desenvolvido e um pouco mais próximo das outras regiões da cidade. O Noroeste é uma região que está começando a se desenvolver agora, mas é um pouquinho mais distante. Mas é uma região que tem imóveis novíssimos, tá? Realmente é uma região que está em desenvolvimento na cidade. Voltando aqui às vias, outra via importante que tem, outras duas importantes que tem são a L2 e a L4, que também são ali paralelas. A L2 é um pouquinho mais para dentro, vamos dizer assim, mais para o centro, né? E a L4 é um pouquinho mais próxima da margem do lago, e também vão cruzando. E tem as famosas estradas parque, várias vias lá são as estradas parque. Então, por exemplo, é PDB, Estrada Parque Dom Bosco, que é a que cruza toda a região do Lago Sul. Outra bastante conhecida é PTG, Estrada Parque Taguatinga. PGU, Estrada Parque Guará. Então, que liga ali a região central às outras regiões um pouco mais afastadas do plano piloto. Tá? E elas todas têm esses nomes assim, Estrada Parque alguma coisa. Muitas delas são vias federais, outras são vias distritais, então nelas você tem que transitar com o farol ligado, inclusive nas distritais, porque a lei de trânsito do Distrito Federal exige que seja utilizado o farol baixo nas vias distritais, à semelhança daquelas vias federais. Então, assim, lá em Brasília a gente já ficou doutrinado de andar sempre com o farol ligado. Agora, até aqui em Manaus a gente também acostumou, então a gente sempre anda com o farol ligado, parece doido, né? Mas é porque é a lei de trânsito lá. E por falar em trânsito, como é o trânsito de Brasília? Bem, o trânsito de Brasília não é para os fracos, tá? O trânsito de Brasília é muito difícil por 2 motivos. As vias são largas, são muito boas, o asfalto é muito bom, e por isso todo mundo anda correndo muito. Tem muita gente lá que tem bastante dinheiro, tem uma condição financeira bastante favorável, então o pessoal tem bons carros, difícil, você não vê muitos carros antigos rodando pela cidade. Isso significa dizer o quê? Uma combinação, carro bom, carro novo, com potência, via boa, o pessoal anda muito rápido, então não é para os fracos. E outro motivo pelo qual eu digo que o trânsito de Brasília não é para os fracos, porque o trânsito é pesado, tá? É pesado. Quase não se anda de ônibus lá. Tem metrô lá também, mas é muito limitado. Os ônibus também são poucos, é bem ruim o transporte público lá. A maioria das pessoas anda de carro. Então são muitos carros na rua, e os horários de rush são muito pesados. Aí tem umas coisas excêntricas que eu falo sobre o trânsito de Brasília. Exemplo, segunda e sexta, geralmente, nas outras cidades são dias de trânsito pesado, em Brasília não. Porque muita gente faz banco de hora, muito funcionário público faz banco de hora, e aí acumula hora, né, no meio da semana e não trabalha na segunda ou na sexta. Então isso reduz a quantidade de carros nas ruas nesses dias da semana. Aí tem também tem órgãos que começam a funcionar às 11 horas da manhã, então isso implica num trânsito também, num horário um pouquinho diferente do comum, um segundo horário de rush, vamos dizer assim. E o pior horário que tem lá é a partir das 6 horas da tarde. Aí é bem difícil, o trânsito lá, principalmente se a pessoa residir nas cidades nos arredores do plano piloto, porque são mais distantes, tá? Em geral lá as distâncias são grandes, tá? Se anda muito lá, os carros lá são muito rodados porque as distâncias são muito grandes entre os locais. Então se perde, quem mora nessas cidades mais afastadas do plano, se trabalhar no plano piloto, vai ter que encarar um trânsito generoso nesse horário de ir e voltar do trabalho. É um fator a se considerar. E aí, como eu disse, as vias são muito boas e
Em geral, os carros são bem novos, então o pessoal corre muito. Então, para combater um pouco disso, coibir um pouco isso, tem radar que não acaba mais na cidade. É muito radar. E os radares costumam ser trocados de lugar. Tá? Eles, de tempos em tempos, a empresa de trânsito vai lá e troca os radares de lugar. Tem muito radar em Brasília, gente. É muito radar mesmo. Lá no Eixão, por exemplo, tu não consegue andar 1 minuto, 2 minutos sem passar por um radar. É muito radar, tá? Então é uma coisa que a pessoa tem que ficar atenta. Lá a gente tinha um detector de radar daqueles que é tipo GPS, né? Que ele tem mapeado aí e funciona como se fosse uma rede social, né? Quem tem vai colaborando ali, informando os radares no sistema do detector. E aí ele vai fazendo um banco de dados e vai avisando sobre os radares. É uma ferramenta interessante para evitar que você seja multado quando está transitando de repente numa região que você não transita frequentemente e por isso não conhece os radares. Um ponto positivo sobre Brasília, que eu acho muito legal, é o fato dela ser uma cidade central, né, em relação ao país. Então de lá você consegue chegar em qualquer lugar, tá? Em qualquer lugar do Brasil com relativa facilidade, quer seja por via aérea ou por via terrestre. Tem rodovia lá para tudo quanto é canto, tá? Tu consegue sair de lá, inclusive para cá, para a região norte, né? Tem uma rodovia lá que sobe até Belém. Então, e voos para tudo quanto é lugar do Brasil, também voos para o exterior. Os que não tem saindo de Brasília direto, dá para você ir para São Paulo rapidamente, ou Rio de Janeiro, pegar um voo para o exterior. Então, isso é um ponto muito positivo, porque é bem central, né? É literalmente uma cidade bem central. Bem, eu já tinha comentado aqui mais no início do vídeo sobre o custo de vida, né? Como eu falei, o custo de vida lá é bem caro. Aluguel lá, principalmente, é, assim, complicado. Complicado, principalmente no plano piloto. E é interessante você ver, como eu disse, os imóveis, principalmente na Asa Norte e na Asa Sul, são imóveis antigos, feios demais, por fora e por dentro também, e que custam muito caro, muito caro. Em média, um aluguel ali na Asa Sul e na Asa Norte de um apartamento ali de 2 quartos é tranquilamente na faixa de uns R$3.000, tá? Em média é isso aí, tranquilamente. Aí você vai olhar um imóvel antigo, um prédio que não tem nada, alguns prédios não tem nem elevador, prédio que não tem área de lazer, não tem essas facilidades. Mas por quê? Por que se paga caro para morar ali? Porque é perto de tudo. Então, para quem trabalha ali na região central, para quem trabalha ali na Esplanada, é pertíssimo, o cara não gasta 5 minutos para chegar no trabalho. Se o cara quiser ir em casa almoçar, ele consegue ir e voltar para o trabalho tranquilamente. Então, paga-se pela localização. Uma outra região caríssima para se morar é o Lago Sul. Lago Sul é a região mais nobre da cidade, como eu disse, tem lá as embaixadas, então tem as residências oficiais das embaixadas, que são lindas, né? Você só vê ele por fora, você vê que é uma coisa estupidamente linda, e tem as residências lá para o pessoal alugar para morar. E aí, assim, é mais de 1 milhão. Para comprar é mais de 1 milhão. Aluguel na faixa de uns R$12.000. É uma coisa assim estúpida, mas são casas lindíssimas, enormes, mansões realmente. E uma outra região que está desenvolvendo bastante, que na parte assim, de residências mesmo, condomínios, né, de casas luxuosas, também é o Parkway. Lá no Parkway o pessoal compra os lotes e constrói casas enormes, lindas, mas também não é barato não. Por isso que muitas pessoas acabam indo morar em regiões administrativas mais afastadas do plano piloto, como por exemplo o Guará, o Águas Claras. A gente lá, por exemplo, não morou no plano, a gente morou no Guará. O Guará fica aproximadamente 17 quilômetros da região central, lá da Esplanada, onde eu trabalhava. E assim, num horário tranquilo, num horário sem trânsito, eu chegava bem rapidinho no trabalho. Mas aí com o trânsito, era no barato 40 minutos no horário do rush, no barato 40 minutos para chegar em casa. Tá? E aí muita gente também mora no Águas Claras. Águas Claras é ainda depois do Guará, mais distante do plano piloto. Porém, o Águas Claras tem também muitos apartamentos novos,
muitos prédios bacanas, assim, com uma área de lazer muito boa. O comércio lá é excelente. Se a pessoa, por exemplo, uma pessoa aposentada, morar em Águas Claras, eu acho que é super negócio. Porque é um bairro, assim, ótimo de se morar. Muito agradável para se morar. Tem tudo ali na mão, tudo próximo. É bem legal. Para quem trabalha no plano, aí já não é tão... Assim, é bom de morar, mas é ruim para chegar no trabalho. Aí ainda sobre moradia, que eu tinha comentado aqui, o pessoal compra terreno, principalmente lá no Parkway, que também é uma região que está desenvolvendo para parte residencial. A compra de terreno lá, ela é feita por meio de leilões. Todos os terrenos lá são de propriedade do governo. Então, eles são vendidos em leilões por meio de uma empresa do governo chamada TerraCap. E aí, de tempos em tempos, ela anuncia lá, né, divulga nos jornais e tal, que vai fazer leilões de terrenos. E aí, qualquer pessoa, física ou jurídica, pode participar lá, né, dentro das condições lá da convocação, participa do leilão e assim ela compra terreno. Então, lá não existe esse negócio de venda de terreno do particular, só, lógico, não na primeira vez, vamos dizer assim, que se compra o terreno, tá? Depois que o particular compra o terreno, aí sim, ele pode passar para frente o terreno, o imóvel que ele construir ali, ele pode passar adiante normalmente. Mas assim, a primeira vez que se compra, tem muita terra ainda que é do governo lá, por meio dos leilões da TerraCap. Só voltando um pouquinho aqui na parte de educação, eu comentei aqui da parte de escolas, eu falei só mais voltado ali nas escolas particulares. Aí as escolas públicas, como é que é lá? As escolas públicas de educação infantil e ensino fundamental são muito boas, assim, estrutura boa, você passa assim em frente, você percebe que são diferentes ali do que se vê normalmente em outros estados. Então são bem legais. Já as das crianças maiorzinhas ali e tal, do ensino médio e já ali finalzinho do fundamental, aí já não é tão boa a estrutura, porque infelizmente as próprias crianças às vezes acabam destruindo ali, já não é tão boa. Faculdade pública lá basicamente é só o UNB, tá? A UNB é boa em termos de ensino? É bastante conhecida, né? A UNB em todo o país é uma universidade boa, tem muitos cursos, bastante diversificado, o campus da UNB é enorme, ela tem um ensino muito bom, porém ela tem alguns problemas, né, já conhecidos que muitas faculdades têm, né? Então é um campus enorme, aí você vê muito uso de droga lá dentro, né, muitas más influências, inclusive de pessoas que são favorecidas financeiramente, pessoas de famílias abastadas, mas que infelizmente, né, trilham aí caminhos errados. Então você vê muito isso aí, tá? Alguns problemas também, que também são comuns em outras cidades do Brasil, nos campos de universidades, assim, que são campos grandes. De violência dentro do campus ali, pessoal que sai tarde da noite, a menina é atacada, estuprada, tem essas coisas que acontecem também, tá? E a UNB também, com frequência, sofre com greves, tá? Com frequência a gente vê notícias de greve dos funcionários da UNB. E se você estiver indo de outra cidade, né, para Brasília, ou passou um concurso lá, ou se mudou para lá por qualquer outro motivo, foi transferido, removido para lá, e faz faculdade, ou seu filho faz faculdade nessa outra cidade, você consegue transferir lá para a UNB sem grandes dificuldades. Tem também faculdades particulares na cidade, não são muitas assim, uma quantidade enorme. A faculdade mais forte realmente da cidade é a UNB ainda, tá? Por último, assim, dessa parte de rotina, de morar na cidade, a questão da violência. Não é a cidade mais violenta do mundo, mas ela sofre bastante com problemas relacionados à droga. Tem muitos usuários de droga lá, principalmente crack, tá? Tem bastante usuário e isso aí gera problema. Geralmente os problemas ficam um pouquinho mais concentrados nas cidades satélite, né, que são moram as pessoas assim com uma situação financeira um pouco mais difícil, mas isso não deixa, por exemplo, o plano piloto livre de violência. Coisa que acontece com frequência lá no plano piloto, arrombamento de carro, roubo de roda de carro. Tem muito prédio lá no plano que não tem garagem. Aí, ou a garagem é tipo aberta, assim,
sabe? Dentro da quadra ali aberta. Aí, quer dizer, o carro fica exposto. O pessoal arromba, pega as coisas que tem dentro, rouba roda. É bastante frequente isso lá, tá? É bastante frequente. Então, assim, é uma cidade que dá para você andar de noite nos lugares certos, né? Andar de noite ali com relativa tranquilidade e tal. Dá para você ir passear final de semana, né? Com seu filho, passear com a sua família, mas tem algumas pequenas nuances basicamente relacionadas a drogas. E principalmente também por conta de usuários de droga, a gente vê muito que é rebatedorzinho de carteira em locais turísticos, entendeu? Eles sabem que tem muitos turistas lá que vêm de outros lugares, outros estados e tal. O pessoal não conhece a cidade, não sabe, não tem essas maldades aí da cidade, então fica bastante concentrado aí usuários de droga nos pontos turísticos e roubando ali, furtando, né, pequenos objetos, bolsa, carteira, essas coisas assim. Então não dá para dar muita bobeira nesses locais, entendeu? Não é horroroso, mas também não é super tranquilo. É um meio termo ali. E por falar em turismo, né, agora vamos aqui às possibilidades de turismo em Brasília. Bom, você que está chegando em Brasília para fazer turismo ou para morar, a primeira coisa que você vai estranhar aí é o clima, tá? O clima em Brasília também não é para os fracos, assim como o trânsito. O clima lá é extremamente seco, tá? Tem épocas do ano que quem tem problema respiratório, assim, tipo rinite, sofre bastante. Então é um clima que demanda alguns cuidados, principalmente em época de seca. O pessoal anda muito com aqueles sprayzinhos de soro fisiológico para colocar no nariz, para diminuir um pouquinho o desconforto. Assim, com o tempo, quem vai morar lá se acostuma. Mas assim, o cara chegou lá só para fazer turismo. Se for numa época do ano, assim, tipo setembro, por exemplo, uma época super seca, o cara vai estranhar, tem que ir preparado. Não tem muita época de frio lá, então isso aí não vai influenciar tanto ali no turismo, mas voltando lá ao turismo propriamente dito. Em Brasília, tem os pontos turísticos basicamente relacionados ao fato de ser a capital administrativa do país. Então tem os pontos ali na própria Esplanada, né, o Palácio, as residências oficiais, o Supremo... enfim, a própria Esplanada ali, né, aquele gramadão ali da Esplanada, o espelho d'água, tudo isso aí. Existe visita guiada no Palácio do Planalto, tá? Tem essa possibilidade. Tem também o Museu JK, um museu bastante interessante. Tem a Catedral. A catedral lá é muito bonita, também é bem diferenciado. Você chega assim na frente da catedral, como é que eu entro aqui? Tem uma rampa que você entra assim por baixo, não tem porta visível assim, né, da catedral. É muito bonita, é uma igreja muito bonita. Enfim, tem muitos pontos turísticos ali relacionados mesmo ao fato de ser a capital federal. Uma outra possibilidade aí, turismo / lazer, são as praças e os parques ali nos arredores do lago. O principal é o Pontão do Lago Sul. Lá você tem a possibilidade de fazer passeio de barco, jet ski, lancha, essas coisas. Tem restaurantes, tem parquinho para as crianças, tem pista para você caminhar, correr, fazer sua atividade física, ou simplesmente se sentar lá à beira do lago e ver o pôr do sol, que é muito bonito. Enfim, tem a Ponte JK também, esqueci de comentar. A Ponte JK é muito bonita para você passar lá, tem alguns pontos assim que você consegue uma vista bonita para tirar foto. E lazer assim de dia a dia para quem reside na cidade. Fora esses locais que eu já falei, praças, parques, enfim, tem muito parque lá, tem outros parques. Parque da Cidade é enorme, o Parque da Cidade é enorme, tá? Tem várias entradas em vários pontos diferentes da cidade. Tem eventos lá no Parque da Cidade durante o ano todo, tem muitos eventos, também é bem legal. E tem os shoppings, né? Aí shopping lá tem o Iguatemi, que é um shopping de lojas de luxo, lojas de muito luxo mesmo, tipo Tiffany, por exemplo, Dolce & Gabbana, essas coisas assim, né? E tem os outros shoppings para pessoas normais, pessoas com uma renda normal, tipo Parque Shopping, que é rede Multiplan, que é um shopping enorme.
Tem os outros mais lá na região central, tem muitas salas de cinema, tem teatros lá, enfim, esse lazer mais do dia a dia de quem realmente mora na cidade. E outras possibilidades, né? Tem o Centro Cultural Banco do Brasil, onde tem exposições permanentes, tem as exposições temporárias, tem evento o ano inteiro. E tem a área aberta, um gramadão aberto, o pessoal vai lá fazer piquenique, vai levar as crianças para brincar, também tem parquinho. Tem uns parquinhos diferentes, temáticos, que eles vão trocando de tempos em tempos, funcionam como se fossem exposições. A gastronomia lá é muito forte, muito variada, por ter pessoas de vários países do mundo, a gastronomia lá é muito boa. Então tem restaurante para todo gosto, em toda a cidade, restaurante com vista para o lago, tem de um tudo. É uma cidade muito diversificada. E se você quer fazer um turismo um pouquinho fora ali de Brasília mesmo, também tem duas cidades que se destacam bastante. Uma é Caldas Novas, que é onde tem as águas termais. O parque mais conhecido lá é o Hot Park, tem o Resort Rio Quente, né, que é da mesma rede. E uma outra cidade bem legal para fazer turismo, aí de repente para os adultos ali ou para os maiorzinhos, é Pirenópolis. Pirenópolis é uma cidade no interior de Goiás, que o forte do turismo dela lá são as cachoeiras. É uma cidade bem bonitinha, as casinhas bonitas, igrejinhas, aquelas ruas de pedra e tal, e bastante cachoeira, algumas com uma estrutura mais rústica, outras com uma estrutura de turismo melhor, com restaurante, com área para descanso, área para a pessoa se trocar e tal. E é uma cidade muito bonita, muito agradável para você passear, viajar lá. Para quem tem criança também, lá em Goiânia, tem a Estação Turma da Mônica, que é um mini parque da Mônica, vamos dizer assim, lá em Goiânia, também dentro de um shopping. Enfim, né? Brasília é um mundo de possibilidades e os arredores ali também. Cidade muito bacana, como eu disse no começo ali, geralmente o pessoal ama ou odeia, eu fiquei mais, vou dizer que eu amo, mas eu fiquei mais pro lado das pessoas que gostam realmente pelo esse mundo de possibilidades, as facilidades que a cidade oferece. É realmente uma cidade muito boa para você morar, porque te oferece toda a estrutura que você precisa e você tá meio que perto de tudo. Bem, gente, é isso que a gente tinha para hoje. Talvez o vídeo tenha ficado um pouquinho extenso, mas não podia deixar de falar todos esses detalhes. Se você pretende morar em Brasília, tem curiosidade de como é que é lá, você vai lá só para fazer turismo, enfim, espero que a gente tenha ajudado com esse vídeo. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal, acompanhar nossas redes sociais, ativa o sininho aí para receber as notificações dos nossos vídeos e traga também suas sugestões do que você quer ver por aqui. Tchau, gente, até a próxima!